Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí acompanhando o canal Titãs Fãs de qualquer parte do Sistema Solar. Eu sou o Alessandro e aqui eu vou tratar apenas de Titãs. Se você tem sede de Titãs, se você tem fome de Titãs, esse aqui é o seu lugar. Então se inscreve aí, já ativa o sininho para receber a notificação do vídeo novo, porque aqui a gente tem vídeo novo toda semana. O assunto de hoje é uma questão muito interessante e é uma pergunta que eu faço para você. Como foi que você conheceu os Titãs? Eu conheci os Titãs, eu já nasci conhecendo os Titãs, na verdade. Porque eu lembro que desde pequenininho, quando eu devia ter, sei lá, uns 5 ou 4 anos, eu já gostava de algumas coisas do Cabeça Dinossauro, porque meu pai tinha o CD, né? E eu lembro que eu gostava muito de ouvir Família, adorava Família, quando eu nem tinha noção das coisas ainda, porque com essa idade é muito difícil a gente ter noção de alguma coisa, né? Eu gostava muito de AU também, gostava de Dívidas, eu lembro que eu gostava muito do refrão de Tô Cansado, mas até então eu nem tinha noção de nada, eu não sabia do que se tratava aquilo. Eu lembro que eu gostava muito de ficar observando a capa do Cabeça Dinossauro, né? Aquele cara gritando, assim, eu pensava, caramba, eu só conseguia pensar isso, caramba, né? E assim, o tempo foi passando, e um dia, em 2003, em julho de 2003, eu estava de férias, estava na casa do meu pai, porque meus pais são separados, e eu lembro que a gente ia na casa da minha avó, em um dia de semana até, e meu pai falou assim, ó, vê lá uns CDs pra gente ir ouvindo no caminho, né? Aí eu fui, né? Eu tinha 9 anos na época. Eu fui, eu peguei o Cabeça Dinossauro e alguns outros, e quando a gente saiu, eu já botei o Cabeça Dinossauro. Aí começou a primeira música, eu já comecei a ter um tipo de atenção diferente. Aquilo foi fundo na minha essência, na minha pessoa. Aquilo me tocou demais. Eu pensava, caramba, isso é genial. O som, as letras, aqueles backings gritados, aquela coisa meio agressiva, assim. Eu gostava muito disso e isso me encantou profundamente. E nessa época eu já tinha noção de mais coisas, né? Eu já estava na terceira série na escola, e eu fui realmente arrebatado pelo som do Cabeça de Dinossauro nesse momento. E conforme as músicas foram indo, chegou em Porrada. Quando chegou em Porrada, meu amigo, ali a coisa ficou séria. Aí eu realmente pensei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter uma banda, eu tenho que fazer o que esses caras fazem. Eu tenho que conhecer as outras coisas que esses caras fazem. Eu preciso conhecer esses caras de todo jeito que eu puder. Eu preciso acompanhar isso, com 9 anos de idade. Então eu lembro que aí o disco chegou ao fim, o que, né? Encerrou o disco. Aí lembro que eu falei até pro meu pai, eu posso voltar na 7? É lógico. Aí eu voltei em Porrada, ouvimos Porrada mais uma vez, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E desde então, o Cabeça Dinossauro ele se tornou um disco inseparável. Assim, eu ouvi ele até hoje, eu ouço ele com o mesmo sentimento, a mesma emoção que eu tinha naquela época. Porque esse disco ele é fundamental. Sem o Cabeça Dinossauro não haveriam outros discos dos Titãs, não haveriam outras bandas, eu não iria começar a tocar bateria, porque naquela época eu comecei a tocar bateria já com 9 anos. Eu lembro que eu pegava as panelas da minha mãe, o graveto, qualquer coisa, assim, almofada, eu ficava fazendo, montava mesmo uma bateriazinha ali, né? Não tinha nem noção do que eu estava fazendo assim direito, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, porque eu me apaixonei pelo som da bateria do Charles nesse disco. Especialmente nesse disco, ela tem um som muito sólido, é um som único, assim, eu nunca ouvi esse tipo de bateria em nenhum outro disco. Nenhum outro artista conseguir reproduzir uma bateria na magnitude que o Charles fazia e faz ainda, né? E eu tive a oportunidade de falar pro Charles em 2009 que ele é o melhor baterista do Brasil. Eu reforço isso aqui, o Charles, ele é o melhor baterista do Brasil, a minha maior influência, porque se não fosse pela bateria eu não teria ido pro baixo e consequentemente pro violão e tudo mais. E era uma época que não tinha internet, né? Não era o que é hoje, não chega nem aos pés. A internet naquela época era uma coisa um pouco distante, assim, né? Eu mesmo eu tinha que me contentar com os CDs e as fitas, e em 2003 eu ainda usava fitas. Eu tinha duas fitas, uma de 90 minutos e outra de 60, que aí eu comecei a acompanhar a rádio todo dia. Eu lembro que eu ouvia muito a Mix,
a época que a Mix tocavam as músicas mais interessantes, tinha uma programação mais interessante do que hoje. E eu ficava lá o dia inteiro para gravar as músicas naquela época. Então, às vezes eu gravava algumas coisas boas, às vezes não. São ossos do ofício. E vou falar aqui assim, ó. Cabeça de Dinossauro, tá aqui. Tá assinado pelo Branco, Tony e o Brito, né? Esse disco é o meu. Do meu pai tá com ele. Esse aqui é o meu, que alguns anos depois eu comprei para ter um para mim, né? E o curioso desse disco naquela época era que assim, eu não sabia eu não sabia como era a fisionomia dos Oito Titãs, né? O máximo que eu tinha era essa foto aqui, ó. Essa foto era tudo que eu sabia sobre a cara dos Titãs, né? E aqui eu nem sabia direito quem era quem. Eu só sabia quem era o Tony. Aqui eu só sabia quem era o Tony. E eu desconfiava que esse aqui pudesse ser o Nando, né? Porque eu já tinha ouvido falar do Nando, eu sabia que ele era ruivo, tinha o cabelo cacheado e tal. Agora os outros eu ficava tentando deduzir. Eu lembro que eu parava e ficava horas observando as fotos, essas fotos desse encarte. Eu ficava horas tentando saber quem era quem. E aqui na ficha técnica que tem no cantinho aqui, explicando, né, o que cada um toca, o que cada um fez no disco, depois de um tempo eu comecei a pensar, falar, bom, vamos começar por aqui, né, pelo último, Marcelo, que aquele é o último. O Marcelo nessa foto aqui, ele é esse, o primeiro. Aqui tá o Marcelo, aqui tá o Brito, eu acredito que é o Brito. É o Brito, o Tony, o Paulo, o Arnaldo, o Charles, o Branco e o Nando. O último aqui. E eu ficava fuçando as revistas também para tentar ver se eu acabava achando alguma foto dos Titãs. E eu lembro que eu achei uma do Arnaldo com os tribalistas na época, né? Ele tava com a Marisa e o Carlinhos. Aí eu fiquei, caramba, esse é o Arnaldo, então, né? Com o cabelo todo espetado, pá. E depois disso, me caiu nas mãos, através de um amigo do meu pai, né? Que ele tinha esse disco, emprestou pro meu pai e eu fiquei maluco. Eu fiquei muito maluco com esse disco aqui, ó. 84, 94, 2. Né? Tem até, na época, né? Ficava colando os adesivos aqui, idiota. Hoje eu me arrependo muito de ter ficado colando esses adesivos aqui, né? Era melhor manter o disco na 100% sem essas coisas, né? Enfim, e aí que esse disco aqui, ele tem umas fotos sensacionais dos Titãs aqui. Olha só, ficava rabiscando, colando adesivinho idiota. Aí aqui eu vi realmente os Titãs. Eu falava, caralho, esses são os Titãs então, né? Aqui tem só 4, as outras fotos dos outros 4 tá no 84.1. Ó, que coisa ridícula. Eu ficava colando adesivinho, rabiscando, fazendo um monte de besteira. Enfim, e esse aqui também, esse disco, ele virou minha cabeça de um jeito que você nem imagina. Porque depois que eu não queria devolver pro amigo do meu pai, né? E naquela época eu tinha que esperar as datas comemorativas para ganhar alguma coisa. Eu não queria devolver esse disco pro amigo do meu pai. Lógico, esse aqui é o meu, tá? Esse é o meu. Consequentemente, acabei devolvendo. E devolvi e tal, e eu ficava numa ansiedade tão grande pra ouvir essas músicas de novo, tipo Babi Índio, Autonomia, Televisão, Lugar Nenhum. Que eu lembro que teve uma ocasião que eu sonhei com esse disco. Eu sonhei que eu ia na loja e comprava ele e tal, coisa que aconteceu algum tempo depois. Esse disco aqui ele foi fundamental naquela época, junto com Cabeça Dinossauro, que tem diversas músicas de cabeça, porque são discos que ajudaram a modelar parte do meu caráter. Naquele tempo eu parei de me interessar por brinquedos, eu só queria saber de discos dos Titãs. Comecei a acompanhar outras bandas também e tal, não com a mesma intensidade, amor e carinho que eu tenho até hoje pelos Titãs, mas comecei a me interessar por música de maneira geral. E fui me aperfeiçoando na bateria e tudo mais. E assim, eu sonhei com ele, ele é um disco muito importante na minha vida. Lugar Nenhum é uma música que ela virou a minha cabeça, virou a minha alma. Aquela introdução eu ficava tentando reproduzir aquilo, não conseguia, hoje eu consigo, não conseguia naquela época, então eu tentei fazer uma coisa mais alternativa e dava pra quebrar o galho, dava pra me divertir. Entre outras músicas, Saia de Mim, né, Eu Nem Sei Se Pode Ser Deus, A Verdadeira Mary Poppins,
Será que é isso que eu necessito? Não, meus bois, a versão Massacre aqui que tá do Go Back, é sensacional, cara. E essa coletânea aqui eu acredito que é a melhor coletânea que existe dos Titãs, né? Tirando essas outras coisinhas, picaretas que existem por aí, essas séries Warners e tal, essas coisas que a gravadora lança sem autorização do artista. Esse aqui é uma coletânea oficial dos Titãs, que saiu em 1994, né, cobrindo esse período de 10 anos, de 84 até 94, e é um disco sensacional. Depois desse, veio que caiu na minha mão, que é esse aqui, 84, 94, 1. Né, que aí, tudo isso aconteceu em 2003 ainda, tá? Entre julho até dezembro de 2003. Esse disco aqui a gente achou numa loja. Uma vez que a gente foi no shopping, a gente achou numa loja e compramos imediatamente. Porque naquela época era muito interessante que ainda tinha os discos nas lojas. Não é como é hoje, que as gravadoras elas simplesmente não repõem o estoque. Acabou o disco lá, acabou, já era. Vai ficar sem. Naquela época era até interessante, porque você encontrava com uma certa abundância esses discos assim, né? Tanto dos Titãs como de outros artistas. Aí aqui eu via a cara dos outros Titãs, né? Também ficava rabiscando, colando, ó, escrevi Titãs aqui, colei um adesivo, coisa ridícula. Né? Aqui temos o Paulo, Charles, o Marcelo, o Tony, essa foto sensacional dos 8 juntos. Adoro essa foto é muito, muito bonita. E esse disco aqui também ele foi fundamental, porque com ele eu conheci mais o lado eletrônico do Omblesk Blonde, né? E eu vi aqui, consequentemente, na ficha técnica, o nome dos discos, o ano deles, aí eu comecei a pensar, falei, cacete, tem muita coisa, eu preciso ouvir tudo isso. E eu realmente fiquei muito alucinado naquela época. Eu lembro que nos cadernos da escola eu ficava escrevendo Titãs para todo lado. Teve até um trabalho de educação artística que o professor, né, o Didê era o nome dele. Professor genial, onde quer que o senhor esteja, um abraço, Didê, valeu. E ele passou um trabalho pra gente com o disco do Arnaldo, né, o Som. Justamente com essa música, o Som. A gente ouvia a música e a gente ia ter que interpretar ela da nossa maneira, um trabalhinho em grupo, né, com as crianças e tal. E eu lembro que ele perguntou, quem é que conhece o Arnaldo Antunes? Eu gelei na hora, eu pensei, caralho, eu conheço. Aí eu levantei a mão, assim, né? Ele perguntou, da onde? Ah, eu falei, dos Titãs e tal, né? Mó vergonha, eu era mó tímido. Até hoje eu sou mó bicho do mato, mas naquela época eu era muito mais. E aí a gente fez o trabalho lá, enfim e tal. Depois, em 2003, eu vi os Titãs lançar o clipe de Eu Não Sou um Bom Lugar na MTV. Aquele clipe maravilhoso, que até hoje é um dos clipes que eu mais gosto dos Titãs. É uma das músicas que eu mais gosto também. Eu sou apaixonado por Eu Não Sou um Bom Lugar. Ela é uma música fundamental na minha vida. Por ter sido trilha sonora de todo aquele período, naquela fase minha inicial com os Titãs, né? E eu fiquei muito apaixonado pelo clipe, até porque eles estavam lançando Como Estão Vocês, né? E eu lembro que depois eu assisti eles no Faustão, no domingo, sensacional. Ali eu vi a cara deles direitinho como eles estavam atualmente, né, naquela época, naquele momento. E eu falei, cacete, meu, esses caras são muito, muito, muito maravilhosos, meu. Eu preciso conhecer tudo o que eu puder sobre eles. Eu preciso de tudo que é relacionado a esses caras eu preciso ter, eu preciso ouvir. Então, chega o Natal de 2003, que eu ganhei esse aqui. A melhor banda de todos os tempos da última semana. Foi o primeiro CD dos Titãs 100% meu. Eu ainda não tinha o 84, 94, 1 e 2. Um era do meu pai, né? O Cabeça Dinossauro também era dele. E esse aqui foi o meu primeiro. Eu ganhei de um amigo do meu pai. Não o mesmo que era o dono do 84, 2. Era um outro amigo dele. E ele me deu esse disco aqui. E eu fiquei apaixonado por esse disco também, cara. Até hoje eu tenho um carinho enorme pela melhor banda de todos os tempos da última semana. Além do fato dele ter músicas sensacionais, ele foi meu primeiro disco de todos, meu primeiro CD da minha vida foi esse aqui. E é um disco fundamental, eu recomendo para qualquer pessoa que goste de boa música. E eu ficava olhando a capa aqui, eu vi o Cabeça Dinossauro aqui, ó, tem ele aqui no cantinho. Eu falei, porra, o Cabeça tá aí também. Essa foto sensacional
deles de costas aqui. Também é o primeiro disco sem o Marcelo. Um dia eu prometo que eu vou fazer um vídeo especial sobre a melhor banda de todos os tempos da última semana. E logicamente, né, acompanhei todo o lançamento do Como Estão Vocês, toda a divulgação, tá assinado também pelo Brito, o Tony e o Branco. Eu ia nas lojas, eu ficava namorando esse disco, eu falava, poxa vida, bem que podia ser logo o meu aniversário para eu ganhar um desse aqui de novo, né? Quando eu ficava pensando, eu falava, caramba, isso aqui é maravilhoso. Esse disco deve ser muito legal, porque também depois saiu Enquanto Houver Sol, eu lembro que ela era daquela novela Celebridade, né? Que inclusive tem a Malu, foi uma das, acho que a personagem principal. Eu assisti a novela só pra ver se tocava Titãs. Eu lembro que eles apareceram lá uma vez, fizeram um show lá numa determinada cena e tal. E esse disco eu ganhei ele depois, no aniversário meu de 11 anos de 2004 e da filha do meu padrasto, inclusive. Ela me deu e eu sou muito grato até hoje a ela por ter me dado esse presente sensacional, que é outro disco também que eu tenho muito carinho, porque foi o primeiro disco dos Titãs que eu acompanhei toda a divulgação, toda a turnê. Não fui em um único show, né? Não fui em shows. O show para mim era uma coisa mais distante, eu não era tão interessado em show naquela época. Eu gostava mais de ouvir o disco, né, ter aquela coisa em casa, a coisa mais íntima, assim, uma relação mais íntima, tanto que eu tenho uma ligação muito especial com cada disco dos Titãs, com cada coisa que eles criaram. E com todo disco eu tenho histórias sensacionais com eles que eu prometo contar conforme eu for fazendo os vídeos. Vai ter vídeo do Black Blonde, vai ter 12 Flores Amarelas, vai ter Como Estão Vocês, vai ter As 10 Mais, volume 2, todos os discos eu vou falar aqui. E eu gostaria de deixar um agradecimento especial ao meu pai, porque sem o conhecimento dele, sem o gosto excelente que ele tem por música, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, a minha vida não seria a mesma, e eu garanto que ela não seria tão feliz quanto é com todos esses discos dos Titãs da minha vida, pelo fato dos Titãs estarem na minha vida. E eu agradeço muito ao meu pai, porque ele é um veterano dos anos 80, né? Ele ouviu Sônia Ferreira no rádio, quando ela ainda era um lançamento, viu o estouro do Cabeça de Dinossauro, depois o Jesus, Go Back, um Black Blonde, todos esses discos meu pai viu tudo. Eu tenho muita inveja dele, porque ele viu tudo isso e eu só fui nascer em 93, né? Caramba, aquela coisa. Mas é isso. Eu gostaria também de agradecer a você que está aí assistindo, todo o apoio que eu recebo do pessoal do grupo dos Titãs, no WhatsApp, o grupo só de fãs, que é o Aqui é Titãs, porra! Agradecer também o apoio dos próprios Titãs, que me deram a bênção para fazer esse trabalho de homenagem, de expressar todo o meu amor pela obra deles. Em especial também eu queria mandar um abraço para Cuca Fromer, que é a irmã do Marcelo, né? Que ela também está me apoiando muito, sempre me tratou com muito carinho, com muita paciência, muita atenção. Obrigado, Cuca, um abraço para você. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!